Eu vou apresentar os fatos ao longo dessa live, eu vou apresentar as notícias, eu vou apresentar as contradições. O MBL que você conheceu não existe mais. Eles mesmos confessam, mudaram a sua linha ideológica e vão copiar os moldes petistas e bolsonaristas para chegar ao poder. O gabinete de assassinato de reputação desses vagabundos é tão virulento que você foi testemunha na semana passada, eles fabricando uma história para me vincular com crime de pedofilia. Esse é o tamanho da baixeza desses imundos. E se você ficou calado diante disso tudo, os lugares mais quentes do inferno estão realmente reservados para os omissos. Se você não assistiu esse vídeo aqui, né? Eu sou amigo do Capitão Hunter. Assista, para ver como eles fabricaram a história com capangas em gabinete. Um caso que é bastante grave, bastante grave. Se eu fosse um canalha, se eu fosse um criminoso, como é esse vagabundo desse Nando Moura, esse lixo humano, eu poderia fazer várias associações aqui. De criar falsas associações a determinadas pessoas. Poderia relacionar ele a um dos crimes, talvez o mais perverso, talvez o crime mais perverso. Tem que tomar até cuidado aqui com as palavras, né, no YouTube. Crime gravíssimo, gravíssimo. Eu poderia fazer isso. De certa maneira, eu também estaria me rebaixando ao nível imundo desse doente mental. Se eu fizesse isso, faria por mera reação aos ataques criminosos que esse vagabundo vem nos fazendo. Nando, se eu fosse um lixo humano igual você, seu bosta, seu criminoso de merda. Eu sei que você tá assistindo essa live aqui, você, o Vini, vocês estão assistindo. Eu não sou feito do mesmo material de vocês, seu pilantra de merda. Você atacou a mim, você atacou o Kim, você atacou o Arthur. Você fez as mais diversas ilações, seu criminoso de merda. Você acusou de roubo, você acusou de desvio de dinheiro público. Você não tem nenhuma denúncia. E você produzia uma banda, pedia para as pessoas se inscreverem no canal desta banda, da qual o vocalista foi preso pelo crime de PD. Eu poderia criar associações igual você faz. Poderia. Mas eu não sou feito do mesmo material de você, seu imundo. Se eu fizesse uma acusação conforme você faz, como você fez lá com o Ben Pontes, conforme você fez colocando minha foto mexida com inteligência artificial ao lado de nazistas, você sabe que você, ao fazer esse tipo de coisa, você coloca a minha vida em risco. Você coloca a vida daqueles que estão ao meu redor em risco. Se eu pegasse esse caso aqui, colocasse a sua foto ao lado das vítimas desse lixo humano, dessa escória, você correria até perigo. Mas eu não sou feito do mesmo material de você. O MBL não é feito do mesmo material de você. Você entendeu, seu vagabundo de merda? Percebam que eu não falei absolutamente nada. A mesma associação que você fez com aquela bosta, escrota, lixo de Vic Vanilla, colocando que ele tinha me chamado pra um podcast dele, que eu não fui, inclusive, pra fazer uma associação dizendo que tempos depois, mais de um ano depois, 2 anos, sei lá, o cara virou um nazista e que, portanto, eu teria algum tipo de relação com ele. Você fez isso, seu pilantra. O gabinete de assassinato de reputação desses vagabundos é tão virulento que você foi testemunha na semana passada, eles fabricando uma história para me vincular com crime de pedofilia. Esse é o tamanho da baixeza desses imundos. E se você ficou calado diante disso tudo, os lugares mais quentes do inferno estão realmente reservados para os omissos. Eu poderia fazer o mesmo aqui. Dizer que você produzia uma banda, divulgava essa banda, pedia para as pessoas se inscreverem no canal deles, participava de clipes, chamava de irmão, um cara preso por pedofilia. Eu poderia criar uma associação entre você e o crime cometido pelo cara que você era amigo anos depois. Só que eu não sou feito do mesmo material que você, seu imundo, seu lixo humano. Aqui eu só vou mostrar os fatos que eles já existem na internet, por mais que o Nando Moura tenta privar alguns, privou esse vídeo aqui, falou num vídeo como se não conhecesse o cara. Tem mais provas, eu vou apresentar aqui ao longo dessa live, que você parecia conhecia bem o sujeito. Estou dizendo que você tem algum tipo de relação com o crime cometido por ele? Novamente, eu não sou do mesmo material que você. Percebam que eu não falei absolutamente nada. Que você foi testemunha na semana passada, eles fabricando uma história para me vincular com crime de pedofilia. Esse é o tamanho da baixeza desses imundos. E se você ficou calado diante disso tudo, os lugares mais quentes do inferno estão realmente reservados para os omissos. Um caso que é bastante grave, bastante grave. Se eu fosse um canalha, se eu fosse um criminoso, como é esse vagabundo desse Nando Moura, esse lixo humano, eu poderia fazer várias associações aqui. De criar falsas associações a determinadas pessoas. Poderia relacionar ele a um dos crimes, talvez o mais perverso, talvez o crime mais perverso. Tem que tomar até cuidado aqui com as palavras, né, no YouTube. Crime gravíssimo, gravíssimo. Eu poderia fazer isso. Eles próprios disseram que... Que bonito ele dirigindo sem as duas mãos no volante também, né? Aí pode. Vou fazer igual ele. Código de trânsito permite. A gente pode, Ah, meu Deus a do gente céu. pode gravar vídeo pro YouTube sem usar as mãos no volante. Tá permitido, Nando. Nando Moura Código de trânsito solta as duas mãos do volante, arrisca a vida de Atenção. transeuntes, de pedestres, para falar mal do MBL. Vamos pôr em câmera lenta esse trecho, ele largando assim, ó, tipo... Aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Olha lá, olha, vai lá, põe. Palavra a respeito disso. Põe em câmera E aí, lenta, só pra gente fazer isso aqui, vai lá, põe em 0,5. Vamos fazer essa cena, vai lá. Aquilo que realmente importa, que é a não prestação de contas. de uma Olha a mão dele, onde está, pessoal? Enquanto passam outros carros ali do lado. Meu O motoqueiro Deus atrás, ele do claramente céu! no trânsito. Nossa senhora, Nando Moura arriscando a vida das pessoas pra falar mal do MBL. Não acredito. Não. Nando, você tá assim, cara. Você tá assim, tá? Você tá desse jeito. Vai lá. Cadê o Detran pra ver esse tipo de infração? Alô, Detran! Vou protocolar uma denúncia formal no Detran Não, contra não é Fernando assim. Carim. Protocolem uma denúncia. Você nunca vai fazer nada. Você vai sempre mandar os outros. Eu Pessoal, confundi com o Glauber presta Braga, eles são atenção. muito parecidos. Não há nada que mate mais no trânsito
do que a displicência, do que a falta de atenção, do que o desrespeito às leis de trânsito. Você tem que escolher de que lado você está. Do lado das pessoas que são pais de família ou do lado das pessoas que bebem, tiram racha e matam os outros na rua? Aí já traz uma coisa que não tem nada a ver, tá ligado? Aí você já fez a denúncia do Nando? Que ele dirige sem as mãos no volante? Hã? Você é um mamador de só professores de música? Você não pode ver um professor de música que você quer ir lá mamar? Você é pior do que o Gil Diniz, cara. Você é pior do que o Nicolas. Você é pior do que o... Qual foi o outro que ele tava falando? Que podia ser... Você é pior do que o Pastor Miguel, cara. Você que ainda passa pano pra essa merda toda, certo? Você tem que ir pra casa do caralho, bicho. Você é um verme humano. Você tem que chegar pra todos os apoiadores desses bostas aqui e esfregar na cara deles a realidade. Porque tudo que eu falei aqui, cada uma das vírgulas, é verdade. E você pode testemunhar na realidade. Basta um pouquinho de boa vontade pra pesquisar. Vocês estão testemunhando isso na realidade, seus imbecis. Mas continuam a não cobrar o político e a humilhar o cidadão que mostra a realidade. Se esse vídeo foi importante pra você, verifique a sua inscrição nesse canal, a sua qualificação e o seu comentário. Custou absolutamente tudo pra mim.